Está sem o som. Pronto. Aí, agora sim. Boa noite. Legal. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Prazer em conhecê-la. Boa noite a todos. Vamos aí dar início à palestra com a Vanessa Rossato Gomes, sobre a carreira de enfermagem, certo, Vanessa? Isso, perfeitamente. Bom, começamos já agradecendo, Vanessa, sua valiosa presença nesta palestra. Né? Ficaremos aí, a turma vai com certeza com muitas dúvidas, muitas perguntas aí para fazer para você. Tragam mesmo. Em nome do Colégio Singular, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço o convite, me sinto bastante honrada, inclusive porque minha irmã estudou no colégio, né, durante todo o percurso dela, então, de ensino, até o momento, antes de escolher a graduação. E então agradeço esse convite e fico gratificada. Boa noite. Estamos felizes aí com a sua participação. Bom, pessoal, boa noite. Tá sem som, Enzo. Tá sem som. Microfone. Agora estou com som? Sim, agora sim. Tudo bem, Vanessa? Quanto tempo? Opa, pois é. Um tempinho aí. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente. A Amanda já fez todas as honras. Mas muito obrigado. Que bom te encontrar mais um ano aqui com a gente. Amanda, eu posso ficar com vocês nessa sala? Com certeza. Será um prazer. Prazer. Então tá bom, Amanda. Você tem a palavra. Você que é a chefa. Ai, muito obrigada. Então, é dar continuidade, agradecer imensamente, Vanessa, a sua participação, né, para falarmos um pouquinho sobre enfermagem, uma carreira linda aí, que todos aí, esse grupo de alunos estão aí para tirar as dúvidas, saberem aí aquelas perguntinhas básicas, né, que eles têm aí, para ajudar nessa escolha aí do futuro, né? Fica à vontade, Vanessa. Bom, então, mais uma vez agradeço. E eu acho que eu vou me apresentar, primeiramente, para a gente começar o nosso papo. Eu não fiz slides, tá? A minha intenção realmente foi ter uma conversa mais aberta possível e que vocês possam realmente tirar as dúvidas. Bom, me chamo Vanessa Rossato Gomes, sou enfermeira de formação, já faz uns 8 anos, já um tempinho aí. Eu fiz a graduação na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Em seguida, eu não queria exatamente ainda ir para assistência direta, então eu decidi fazer uma modalidade de especialização que se chama residência, depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre. Foram 2 anos aí de prática, 2 anos trabalhando no hospital, para então, de fato, eu começar a exercer realmente a assistência direta à enfermagem. Mas antes disso, acho que vale a pena até a gente conversar um pouco da escolha, né? Que afinal de contas é por isso que a gente está aqui hoje, né? Inclusive. Tem muita gente que fala que a enfermagem é por amor, né? E eu acho que esses tempos de Covid, eles trouxe bastante, né? Esses tempos eles trouxeram bastante a ideia de que não é exatamente por amor, né? Você pode ter amor, sim, pela sua profissão, é importante demais que você tenha, né, uma paixão, uma vontade, um desejo de exercer aquilo, de acordar tal, e fazer aquilo que você se propôs, mas é preciso, como toda profissão, muito empenho, muita dedicação, e a enfermagem, como as profissões das ciências aí da saúde, né, não são humanas, mas muito do componente humano. E trabalhar com o ser humano é complicado, não é? A gente sabe que a gente nem sempre está bem, tem dias que a gente acorda, não quer falar com ninguém, está de mau humor, né? Tem problemas na família, e mesmo assim, de repente você tem que sair da sua casa e atender um outro ser humano que também precisa de sua ajuda, está passando por outros problemas, né? Então, são 2 pessoas ali que têm que criar uma certa empatia. Então, acho que a enfermagem tem muito disso, de empatia pelo ser humano. Porque a gente vai dividir
com o outro, que é o tal do nosso paciente, né, ou cliente, a gente vai dividir com ele muitas histórias de vida dele, muitos problemas, né, muitas dores. E, claro, dependendo da área que vocês forem atuar, a enfermagem pode parecer que não, mas ela tem diversas áreas de atuação, a gente pode conversar também sobre isso. Então, mas se você escolher assistência direta, realmente esse contato ele é ainda maior, né, com o outro ser humano. Então, realmente é uma troca muito grande. E eu escolhi lá no começo, por amor, eu escolhi porque eu queria muito fazer enfermagem. Na verdade, não. Eu acho que até o professor Enzo até já sabe disso, eu comentei, né, numa outra oportunidade. E não foi a minha primeira escolha, na verdade, pessoal. E eu acho que é interessante eu trazer isso para vocês, por quê? Porque muita gente pode ter aquela incógnita, né? E até um certo costume social de comparar, por exemplo, a enfermagem com a medicina, né? Bom, tem gente que pode falar assim, eu vou fazer enfermagem, de repente não consegui passar em medicina esse ano, vou fazer enfermagem para ficar mais próxima da medicina e, de repente, numa outra situação, numa outra oportunidade, eu tento a medicina de novo. Ou eu vou fazer enfermagem para ver se eu vou gostando no meio do caminho. É uma possibilidade. Comigo, eu escolhi de primeira, não. Então, comigo, no começo, eu queria, primeiro, que fosse uma ciências aí da saúde, trabalhar numa saúde, e depois eu fiquei em dúvida para onde realmente iria, mas gostei bastante da medicina. A princípio, inclusive, é um estigma social grande, né? Então, achava muito bonito, claro. Fiz cursinho, fiz o colégio, enfim, bastante voltado, assim como vocês, um colégio que puxa bastante para a área da formação e buscar uma oportunidade legal na faculdade, certo? No ensino superior. E no colégio me dediquei bastante para que eu pudesse passar em medicina. Tentei várias universidades. No primeiro ano, eu não passei em nenhuma universidade de medicina, mas passei em 2 faculdades de enfermagem. E foram 2 federais, que a princípio também bastante conceituadas, importantes, digamos assim, no cenário nacional. E fiquei em dúvida se eu realmente seguiria, né, para fazer a enfermagem, tentar essa oportunidade, ou se eu voltaria e tentaria mais um pouquinho a medicina. Bom, eu decidi arriscar, eu decidi experimentar para ver, né, se dava pé, enfim. E aí, no meio do caminho, eu realmente acabei me encontrando, né? Então, a minha trajetória, só para vocês entenderem, né, um pouquinho do que a gente vai conversar depois, é mais ou menos essa. Não foi uma coisa, né, amor à primeira vista, mas eu acabei me encontrando no meio desse caminho, até porque, pelo que eu falei para vocês, a enfermagem ela é muito ampla, certo? E no meio desse caminho eu me apaixonei pela cardiologia. Então, hoje eu atuo dentro da UTI, da terapia intensiva, no Instituto do Coração de São Paulo, que fica ali no Hospital das Clínicas. Então, é bastante voltado para a área da cardiologia, né, do coração e do pulmão. E então eu me encontrei nessa especialidade. Agora, nós temos diversas outras especialidades, né? Então, a gente tem oncologia, dermatologia, obstetrícia. Sim, assim como a medicina, nós também temos essas oportunidades de seguir especialidades diversas, né? Assim, com relação ao corpo, ao conhecimento do ser humano. Então, o tempo de curso pode ser diferente, de repente, o corpo do conhecimento, né, é diferente, mas nós temos essas diversas opções. Além da assistência, pessoal, acho muito importante vocês conhecerem o que também a área do ensino, afinal de contas, a gente está aqui por isso hoje, né, os professores de vocês aí, esse bichinho que picou com certeza, né, que a gente gosta muito de dar aula, eu falo por mim também, porque gosto bastante de dar aula, já tive oportunidade enfim, dar aula em universidade, dentre outros eventos, e isso é uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse gostar, porque eu sempre fui muito tímida, e para quem é tímido, para quem acha que de repente
não pode ser uma opção. Ah, não vou ser professora porque eu não sou extrovertida, eu não consigo conversar muito bem, não consigo expor as ideias. Na verdade, pessoal, é aquilo, é o dia a dia. Você vai encontrando seu caminho, você vai evoluindo, você vai conhecendo as possibilidades e você vai se transformando. De repente, nasce aí um grande professor ou uma grande professora também. Além disso, podemos conhecer a área da consultoria. Eu vou dar um exemplo, tá? E depois eu vou abrir, claro, para perguntas de vocês. Eu vou dar um exemplo atual. Eu trabalho hoje como assistencial, então, dentro do Instituto do Coração, porém, também presto consultorias de enfermagem. O que seria consultoria? Por exemplo, você pode trabalhar em empresas montando cenários para gravação de cursos, por exemplo, plataformas, startups. Então, hoje em dia, está bastante amplo esse mercado e cada vez mais o profissional da enfermagem ele vem sendo solicitado, tanto dentro da área do ensino, quanto dentro das consultorias, certo? Que mais? Eu tinha marcado até mais opções para a gente. Eu acho que é isso. A consultoria clínica, assistência são as nossas opções. Mas eu vou abrir para vocês. Pode perguntar, professor, por favor. Na parte administrativa, vocês também atuam? Na administração de hospital? Perfeito, professor. Obrigada pela pergunta. Com certeza. Então, assim, como que nós chegaríamos, por exemplo, a uma parte administrativa, né? Pode ser logo de cara, então eu saio da faculdade com um conteúdo ali, um certo conteúdo de administração dentro da enfermagem, né? O que é administração dentro da enfermagem? A gente cuida de materiais, cuida de pessoas, né, no número de pacientes, cuida dos equipamentos. Então, a enfermeira não é aquela que cuida só do paciente, cuida de um todo, né? E também a enfermagem, ela interliga muitas profissões, certo? Então, você pode sair da faculdade com esse conhecimento e buscar fazer uma pós, por exemplo, em auditoria, é uma opção, né, de você ficar mais na área administrativa. Então, você vai verificar, né, dentro da instituição, o que está em conformidade ou não, por exemplo, né, e aí a gente pode falar de prontuários, pode falar de processos. Então, é uma outra área que também tem bastante solicitação da enfermagem, tá? É muito bem vista para isso, né? Devido exatamente a esse conhecimento de organização, da prática, está muito bem aceito também. Como que a gente geralmente chega na administração além da auditoria? Começando pela assistência, então você pode fazer uma carreira dentro da assistência e depois manifestar interesse de subir para um cargo de gerência e, claro, pelo seu trabalho, ser muito bem reconhecido, assim como em toda profissão, né? A gente é reconhecido, bem visto e acaba ganhando um cargo de gerência ou conquistando realmente por concurso, né? Por provas, enfim, um cargo de gerência mais administrativo ou de chefia. E aí você vai cuidar o quê? Você vai cuidar de outros enfermeiros, né? De outros enfermeiros, por exemplo, dentro do hospital, unidades, né, de assistência e também os pacientes. É um setor muito completo e complexo para o enfermeiro, né? Então, o enfermeiro, para atuar, eu acredito, na minha opinião, que para atuar na área da administração, da gerência, ele realmente precisa de um pouquinho de experiência aí, de pelo menos uns anos na carreira, de uns 3 a 5 anos, para poder ter aquela visão do que a gente costuma falar 360 graus. Então, o 360 graus, que é você poder tentar dominar o todo da situação, porque, como eu falei para vocês, o enfermeiro, em qualquer área, ele concentra a maioria das informações. E ele interliga, né, outras profissões, por exemplo. Então, acho importante esse desenvolvimento, primeiro, da carreira, para depois chegar na área administrativa, mas também é uma área muito interessante. Alguém mais gostaria de... Por favor, professor, pode falar.
Então, isso que eu falo, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem digitar aí, tá? Amanda cuida de fazer a pergunta para a Vanessa, mas enquanto isso, posso fazer uma pergunta para você, Vanessa? Claro. No começo da live, você falou que é uma profissão um pouco estigmatizada, tá? Uhum. E aí, o que acontece? Não sei se às vezes a palavra correta seria estigmatizada, mas talvez a população, de uma maneira geral, tenha uma falta de informação. Então, por exemplo, todo mundo aqui vai ao hospital e a gente vê lá. Então como que é a classificação? Você tem assim a enfermeira, que é um nível superior. E depois, em nível técnico, o que é? Porque como é que chama? É auxiliar de enfermagem? Vamos lá. Então, quem que compõe a equipe de enfermagem, por exemplo, dentro de uma assistência? Temos, antigamente, tá, isso já mudou, já caiu por terra, pessoal, porque foi exigido cada vez mais conhecimento, mais curso. Então, antigamente tinha o tal do atendente de enfermagem, uma pessoa nem com curso técnico, mas tinha um curso mais administrativo. Isso caiu por terra. Vindo nos tempos mais atuais, a gente tem o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Qual que é a diferença entre eles, afinal? Então, o auxiliar de enfermagem, ele tem um curso mais básico, é o mais básico possível, e aí pode durar de 1 a 2 anos, tá? E ele aprende procedimentos realmente, assim, básicos, não para trabalhar dentro de uma terapia intensiva, por exemplo. Tá? Então, o risco que se oferece para o paciente, ele é baixo nas ações do auxiliar de enfermagem, por exemplo. No entanto, o auxiliar de enfermagem, hoje em dia, ele evoluiu, a maioria, para técnico de enfermagem. Tá? Então, exatamente devido às demandas, devido à necessidade de mercado, todo mundo queria agregar conhecimento, e as pessoas vêm fazendo cursos mais complexos. Aí são 2 anos também, mais 2 anos, o curso técnico. E no curso técnico, pessoal, realmente são técnicas. Então, você não vai ter conhecimento, por exemplo, complexo de fisiologia, conhecimento complexo de anatomia. Não é esse o foco. Precisa saber? Claro, eles têm noção de anatomia, têm noção de fisiologia, de corpo humano, mas eles não precisam saber os nomes dos músculos, todos, por exemplo, as especificidades das células, enfim, todas as funções, né? Eles vão elaborar técnicas. Agora, o enfermeiro, como que é? O enfermeiro, ele faz 4 a 5 anos, né, de graduação, a depender da faculdade. Então, na minha época foram 4 anos, período integral, tá? E aí algumas faculdades hoje em dia são 5 anos, já não é um período integral, né? Desculpa, professor, você tinha iniciado a pergunta. Porque não, você respondeu já. Era qual era a diferença, porque às vezes Sim, isso. a população. Então a gente vê. Então, porque assim, você falou que é isso estigmatizado. E na realidade, você vê uma pessoa que é um auxiliar de enfermagem, o único enfermeiro. E não é na realidade. Tá? E só para vocês terem uma ideia, de como isso daqui vai longe. Quando começou a pandemia o ano passado, acho que foi depois da nossa live, acho que foi até depois. Vocês lembram da equipe do Mandetta, do Wanderson de Oliveira? Vanessa, você está me ouvindo? Wanderson de Oliveira? Ele era o auxiliar do Mandetta. E ele é enfermeiro. E se vocês pegarem no LinkedIn o currículo dele, ele tem doutorado em psicologista. É uma coisa, eu fiquei surpreso quando eu vi o currículo dele. E ele que comandou. Aí ele é enfermeiro, só para vocês terem uma ideia de como é. Mas acho que a Amanda agora vai ler umas perguntas dos alunos. Vou. Vanessa, pessoal, aqui a turma tem umas perguntinhas, eu vou fazendo aqui, porque elas acabam não tendo uma correlação. O Gustavo está perguntando aí para você, qual a diferença de cursar enfermagem e de cursar medicina? Certo, Gustavo, boa noite, prazer.
Bom, realmente, Gustavo saiu? Acho que o Gustavo saiu. Você quer que eu faça as perguntas e você vai respondendo na sua ordem? Pode Eu ser? respondo da mesma maneira, porque eu acho que é uma pergunta muito interessante. Tá. Ah, ele está ali. Não, o Gustavo está Ele aqui na sala. Pode responder. Essa pergunta é muito interessante, porque Sim. tem, né, essa grande dúvida. Então, a enfermagem são 4 anos, você vai aprender muito do corpo de conhecimento da medicina, como eu falei, anatomia, fisiologia, toda a base de microbiologia e as outras especialidades. Só que você vai aprender também técnicas de cuidado. Então, enquanto o médico ele tem que saber, por exemplo, que droga que faz o coração funcionar melhor, e a enfermagem não. Não, a enfermagem tem que saber também. É necessário que a enfermagem saiba, por quê? Porque ela vai executar uma prescrição médica, por exemplo. O médico vai pedir para mim administrar um medicamento que acelera a frequência cardíaca do paciente. Se eu não souber que aquele medicamento ele acelera a frequência cardíaca do paciente, ou, além disso, como diluir esse medicamento, como preparar, como administrar esse medicamento, não vai ter o efeito desejado, certo? Então, eu quero dizer que o conhecimento, ele é tão importante quanto na enfermagem e na medicina. Acho legal que o professor tenha trazido a questão do doutorado. Eu sou uma grande fã também dos estudos. Eu fiz o mestrado na enfermagem, na saúde do adulto, em farmacologia. Então, assim, gostaria de fazer o doutorado, né, com ênfase em tecnologia. Então, acho muito importante a gente sempre seguir buscando esse conhecimento. Então, quero que vocês saibam que, em termos assim de saber mais, saber menos, enfermagem e medicina, esquece isso. Realmente são corpos de conhecimentos diferentes. Nós vamos saber dos conceitos, das funções, tal qual, mas na enfermagem também vamos aprender a fazer, certo? A saber o porquê fazer e como fazer. É isso. Então, é o cuidado. E o cuidado, pessoal, ele é uma coisa realmente, pode parecer assim, como é que fala, piegas, né? Fora de moda, falar que o cuidado é uma coisa uau, né? Essencial e que realmente faz toda a diferença, mas não é, viu? Ele realmente é muito diferente a profissão do cuidar e da profissão do médico. E vamos dizer assim, é um conhecimento técnico e ele vai pedir demandas, né? Ele vai, claro, executar também, mas ele vai ter esse conhecimento técnico e prescrever. Você vai também ter o conhecimento técnico e executar, tá? Enfermagem também prescreve? Opa, se prescreve. Prescreve como fazer um curativo, por exemplo, tá? Muito médico não vai saber fazer o curativo de determinada região, determinada cirurgia, para quê, o porquê e como vai cicatrizar, se vai cicatrizar. Então, entende, pessoal, que uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta fazer cirurgia e não ter o enfermeiro para estar junto nessa cirurgia, né? Não adianta depois, no pós-operatório, eu não ter um enfermeiro para quê? Para cuidar, o paciente vai acordar da sedação, para cuidar da quantidade de sangramento do pós-operatório, eu preciso saber quanto de sangue que o paciente pode sangrar naquele sítio, né? Por exemplo, naquela cirurgia, quanto que ele pode sangrar ou não. Se sangrar além de um determinado parâmetro, eu, enfermeira, tenho que saber, sem ter que perguntar para ninguém, eu tenho que saber e informar o meu colega de trabalho, que é o médico, que nós devemos tomar uma atitude imediatamente, por exemplo. Então, vejam como uma profissão depende da outra. E aí, não vou me alongar mais, por favor, mais Umas perguntas. perguntinhas aí, Vanessa. A pergunta que o Gabriel faz tem uma relação à sua resposta da anterior. Você diria que o contato com o paciente é maior na enfermagem? Ele se refere à questão de tratamento e cuidados em geral.
muito maior. Boa noite também, prazer. Então, muito maior esse contato. Vocês já ouviram falar que a enfermagem, ela fica 24 horas beira-leito? Pode parecer um exagero, mas é a realidade, né? Porque a enfermagem não para, pessoal. Então, começa às 7 e vai até às 7 do outro dia, ou seja, são 24 horas, a gente tem plantões, só para vocês saberem um pouquinho, tá? Então, plantões aí são de 12 horas, das 7 às 19. Então, plantões de 12 horas são bastante comuns hoje em dia. Eu, por exemplo, trabalho à noite. Então, eu faço plantão de 12 horas, das 19 às 7 horas da manhã, por exemplo. Aí é 12 por 36. O que significa isso? Eu trabalho uma noite sim e uma noite não. Há outros turnos, como, por exemplo, trabalhar meio período, que é entrar às 7 e sair às 13 horas, por exemplo. Ou entrar às 13 e sair às 19, tá? Então, são possibilidades aí de horários. Então, a gente sempre está muito perto desse paciente. A gente precisa, por exemplo, mudar você está numa UTI, então você precisa mudar o decúbito do paciente que não consegue se mexer na cama. Isso é menos? Isso não é menos, porque você imagina, ele vai formar uma ferida se você não trocar o decúbito dele, né? Se não trocarmos a fralda, por exemplo, o enfermeiro troca a fralda? Ou é só o técnico? E aí, né? Então, quer dizer, técnico e auxiliar de enfermagem, eles vão ser a base do nosso cuidado. Tá? Então, eles vão estar na linha de frente exercendo as tarefas. No entanto, o enfermeiro, que muitas vezes está mais na parte da articulação, da administração, do conhecimento técnico, ele também vai entrar junto desse técnico, tá? Para ajudar nas tarefas práticas. Isso acontece muito, pessoal, porque assim, a nossa realidade, ela não é também tão colorida, né? A gente sabe que temos muitos hospitais com deficiências, né, de profissionais, de materiais e tudo, mas há lugares muito bons de se trabalhar também. Então, só falando desse contato com o paciente, com certeza, ele é muito maior, muito mais intenso, e por isso mesmo a gente tem que ter essa empatia, beleza? Sim, verdade, Vanessa. A Heloísa está perguntando, ela quer saber um pouquinho mais sobre a área dermatológica. Certo, Heloísa, boa noite. Olha, eu não tenho tanto conhecimento dentro da área dermatológica, mas eu tenho conhecimento de colegas que foram para esse caminho, tá? É uma grande área hoje em dia para a enfermagem, né? Então, a gente tem hoje em dia os procedimentos estéticos pegando com grande força, e além da estética, a enfermagem também pode atuar, por exemplo, nas ostomias, nos cuidados com a pele, né? A gente tem o tal do pé diabético, a gente tem diversas lesões de pele, né? E a pele, ela é uma coisa incrível para ter, assim, doenças, né? E possibilidades aí de coisas para a gente cuidar. Então, é uma grande área. Eu tenho colegas que foram estudar, tá? Então, inclusive, acupuntura, né? Cuidados com feridas, tudo mais. E foram se aprofundando. Hoje em dia, abriram clínicas, inclusive, associadas a procedimentos estéticos também, né? E hoje estão se dando tá dando super certo, estão felizes aí nessa área, tá? Então, quem tem interesse, eu aconselho sim a explorar, porque é um caminho também novo e que vale a pena. Bacana, Vanessa. A Naila perguntou aqui para você se o estágio no curso de enfermagem é obrigatório. Se o estágio, É, o estágio. perdão, o estágio, pessoal, ele é condição obrigatória, sim. Primeiro, por uma questão até de competência e de respeito pelo outro, né? Como é que a gente vai cuidar da vida do outro, que sempre oferece risco, né? Injetar uma medicação, um medicamento, enfim, na veia do outro, sem saber para que serve, né? Então, nós precisamos ter essa prática, passar uma sonda no nariz, passar uma sonda para a pessoa fazer xixi, por exemplo, quando dá impossibilidade, né, de fazer por via natural. Então, nós precisamos saber fazer.
enfermeiro sempre põe a mão na massa? Põe a mão na massa e também pode delegar algumas tarefas, mas precisamos saber fazer. Por isso, a prática é tão importante. Falando um pouquinho aí rapidamente da prática, eu comecei a prática logo no segundo ano, final do primeiro ano, começo do segundo ano da faculdade já. E a gente começa, por exemplo, pessoal, com saúde coletiva. Então, saúde coletiva é o quê? Saúde pública. A gente começa por esse caminho e depois vai entrando nas especialidades. Então, como eu falei para vocês, pronto-socorro, cardiologia, nefro, que cuida dos rins, pulmões. Tá? Então, a gente vai se especializando. E cada especialidade vai ficando mais complexo e você precisa sempre saber novos procedimentos. Então, é obrigatório. Antes da pandemia, começava cedo. Agora, muitas aulas eu sei que estão sendo online, né? Online. Mas acredito que, para a maioria das faculdades, essa questão do estágio, ele ainda vai ser uma questão aí considerada obrigatória até para manter a qualidade do profissional que a gente tem no mercado. Bacana, Vanessa. A Eduarda está perguntando se você tem como abordar um pouquinho sobre a enfermagem na UTI neonatal. Certo. Eduarda, boa noite. Olha, a experiência que eu tenho com a UTI neonatal foi durante a minha residência, né? Que foi aquele período da especialização intensa e da prática mesmo, aonde eu passei por diversas especialidades, tá? Um pouquinho em cada uma delas. E aí, a terapia intensiva, eu sou meio suspeita de falar, porque eu gosto bastante de atuar na terapia intensiva, onde você exerce um cuidado realmente mais complexo. Então, você lida o tempo todo com instabilidade, né? Com risco de morte e procedimentos complexos. Então, exige muito do conhecimento do enfermeiro, certo? Do conhecimento da equipe, da integração com a equipe. Então, a UTI, principalmente, ela é um setor onde o enfermeiro ele é extremamente necessário e indispensável. E como eu falei para vocês, além de exercer a prática dele, né, ele também vai coordenar, centralizar as informações referentes ao cuidado daquele paciente. Bom, a minha experiência com adultos, mas com certeza nas crianças, né, na neonatal, não, os bebês, não é diferente, tá? Então, o que muda? O tamanho, claro, né? Então, o tamanho ali dos bebês é admirável, os enfermeiros que têm destreza para pegar uma veia tão minúscula, uma artéria tão minúscula, né? Alimentar esses seres aí tão pequenos e tão frágeis. Então, com certeza, eles são uns gigantes e tal qual os enfermeiros da terapia intensiva adulto, assim, exige grande conhecimento técnico-científico. Mas é uma aventura bacana. Verdade, Vanessa. A Naila complementou, ela já havia feito uma pergunta, agora ela está perguntando aqui, como é o mercado de trabalho dentro da enfermagem? Mercado de trabalho, isso é uma pergunta legal e eu até queria realmente falar em algum momento. Pessoal, o mercado de trabalho na enfermagem, a gente pode dizer que ele é constante, né? Por quê? Porque sempre precisa de pessoa para cuidar de outra pessoa. Sempre tem gente doente, sempre tem gente morrendo, né? Você cuidar de pessoas, ou até mesmo gente se cuidando, vamos dizer assim, na parte boa, né? A gente sempre está em alta. É uma profissão que sempre está em alta, tá? Assim, e aproveitando, já trazendo lá do começo, o professor Enzo tinha comentado, do estigma, talvez realmente não seja a palavra correta, professor, talvez seja uma falta de conhecimento, porque eu acho que, inclusive, o que a gente vem trazendo hoje, né, nessa live, são as possibilidades e o conhecer mais a enfermagem, né, conhecer mais no que eu posso atuar dentro dessa profissão, que não é só aquela enfermeira que aplica a injeção, que é a enfermagem, aplicar a injeção, não é. É muito além disso, pessoal.
Alguma pergunta a mais? Tem sim, Vanessa. A Giovana está perguntando. Agora eles estão. Falei para eles que a gente está nos minutinhos finais, eles estão vindo com perguntas. A Giovana quer saber como é a adaptação, a vivência com mortes aí que, né, acontecem diariamente. Vamos lá. Bom, essa adaptação, ela é muito pessoal, viu? É o tempo de cada um, né? Não tem uma fórmula de bolo. Não vou falar para você que é extremamente fácil, mas para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras mais difícil, né? É com o tempo, é com a convivência que a gente vai sabendo lidar. No começo você pode de repente interagir mais, né? Se ligar mais a alguns pacientes. E aí, conforme você vai vendo, né, se machucando com isso, de repente, com alguma perda que você sinta, você vai, de repente, criando um certo gelo, não gelo, mas sabendo um certo conhecimento de como lidar com aquela situação, de como lidar com uma pessoa que se foi. E eu acho interessante também, mais do que uma pessoa que se vai, a questão da terminalidade, pessoal. Ela, hoje em dia, é a coisa mais difícil para mim, porque eu trabalho com pacientes com terapia, com transplante, que são candidatos a transplante cardíaco e pulmonar, por exemplo. Então, e eles ficam, claro, né, na UTI, à espera de um órgão, precisa morrer uma outra pessoa, muitas vezes, para chegar a esse órgão, né? Então, você lida ali com o sofrimento todo dia, você lida com a pessoa decaindo, evoluindo, né? Cada dia mais. E aí, conforme, inclusive, ela vai piorando, porque ficar dentro de um hospital, você está propício a infecções, né? Dentre outras situações, outros riscos. Você vai vendo a pessoa piorar, e se você tem uma certa empatia com essa pessoa, você vai ficando também um pouco mais chateado, né? Porque você gostaria que chegasse um coração que a pessoa fosse ter uma vida feliz, seguisse com a vida dela. Mas você vai ver que ele tem um, tem dois, tem três, tem 10, e a vida é assim, você não pode, você não tem esse poder, né, de curar, infelizmente, gostaria mas não dá ainda, né? E a gente muitas vezes também se apega a alguma força maior, alguma energia. Se para quem acredita em religião, acho que vale super a pena buscar um entendimento da terminalidade, da morte dentro da sua religião também. Mas o que eu queria fechar a ideia é que não tem uma receita de bolo e que só mesmo com o dia a dia para você aprender, e você vai aprender sim. Pode ter certeza que você aprende a lidar com isso da melhor maneira possível. Sim, com certeza. Acredito que até agora a pergunta do Gabriel tem a relação com a da Giovana, porque ele pergunta assim, se é verdade que precisa ter estômago para cursar enfermagem, se na faculdade eles ensinam alguma técnica para lidar com as diferenças, né? Acho que cabe um pouco com a pergunta da Giovana. A questão exato, cabe muito com isso, porque no começo a gente com certeza vai ter um certo pânico de sangue, não vai gostar de ver certas coisas. Tem gente que já não tem medo nenhum, que não tem nojo de nada, né? Vai que vai. Mas no começo a maioria tem uma certa dificuldade com as peças anatômicas, por exemplo, né? É uma coisa estranha, mas com certeza com o tempo você vai desenvolvendo aí maneiras de lidar com isso. Não tem, viu? Não tem uma aula específica para dizer, olha, se fecha, no dia acorda e coloca um esparadrapo aí no coração, não dá. Não tem essa aula, gente. É verdade. A Yara perguntou se, ela colocou assim, me disseram que enfermagem tem a ver com administrar os pacientes, é verdade? Tem que gostar de organização para ser enfermeiro? É verdade. Então, a gente administra o cuidado. Acho que essa é a grande palavra aí da enfermagem, administrar o cuidado, né? Então, tanto com conhecimento, quanto conhecimento teórico, quanto com conhecimento prático, tá? Precisa ser organizado? Gente, eu não sou organizada, não. Eu não sou aquela pessoa extremamente organizada na minha casa, com minhas coisas, metódica, eu não sou. Você pode lidar com a profissão de uma maneira mais metódica e mais centralizada. Por exemplo, quem vai para o direito tem muitos momentos sérios, quem vai para as exatas tem muitos momentos sérios, assim como na enfermagem, né? Há momentos que precisam ser sérios,
e há momentos que a gente pode levar de uma forma mais leve também, né? Então, acho que depende muito isso também da pessoa. Certo. A Giovana quer saber um pouquinho mais, Vanessa, sobre as melhores faculdades de enfermagem em São Paulo. Bom, em São Paulo, do que na minha época, né, gente, já faz um pouco de tempo, tá? Eu até não vou focar em anos, né, de faculdade, quanto tempo, tal, como que tá o esquema agora para entrar no vestibular, que vocês sabem muito melhor que eu, mas conceituadas são, não vou deixar de falar, a Universidade Federal de São Paulo, né, que é federal, então, por ser federal e estadual, a Universidade de São Paulo é quem? A USP, que é estadual, né, e a Unifesp é federal. Federal e estadual são as universidades públicas, oferecem grandes oportunidades, né, para os alunos em termos de buscar conhecimento, congressos, cursos, iniciações científicas, trabalhos, poder viajar, fazer intercâmbio. Isso eu consigo só nas universidades públicas? Claro que não, tá? Eu não estou fazendo uma apologia às universidades públicas tão somente, mas elas realmente oferecem grandes diversidades para a gente seguir aí dentro da enfermagem, e não só na enfermagem, tá? Então, a Unifesp, a USP, quem mais? A UFSCar, que foi uma faculdade que eu prestei também, né, lá em São Carlos, a Federal de São Carlos, também bastante conceituada. A Unesp também é uma faculdade bastante conceituada na área. E daí a gente tem Triângulo Mineiro, Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil todo temos universidades conceituadas, mas em São Paulo são principalmente essas, tá? E aí, se a gente for para particulares, nós temos outras com certeza, né? Acho que eu não preciso ficar citando nomes assim das faculdades particulares, pode citar ou não. Pode falar se quiser, não tem problema nenhum. Tá bom. Bom, pessoal, acho que vocês já ouviram falar que eu vou falar não das melhores, mas vou falar das possibilidades das faculdades particulares. A gente tem a Uninove, né? A gente tem a FMU, que são aí talvez as mais conhecidas das particulares de vocês. Eu tive a oportunidade de lecionar, por exemplo, na Uninove, lecionei também na Anhanguera, e aí a gente tem, claro, diferenças, tá, entre elas, cada uma com a sua particularidade tem, digamos assim, as suas vantagens. No entanto, eu vou ser sincera que ainda puxo uma sardinha para as universidades maiores, aí, para as universidades públicas. Tá? Eu puxo uma sardinha aí. E só lembrando que na nossa região nós temos a Faculdade de Medicina do ABC. Perfeito, professor. Obrigada. O vestibular da medicina do ABC é apenas uma redação, tá bom? Só para saberem, saiu esse ano. É isso aí. É isso aí. Tá pertinho aí, né? Eu fui de Santo André também. Hoje eu vou no Ipiranga, mas já fui de Santo André. Verdade. Vanessa, agora eu também tenho uma perguntinha aí para você. Você falou um pouquinho das faculdades, né, que você estudou. Logo que você se formou, como é que foi entrar no mercado de trabalho? Você teve bastante dificuldades? Como é que foi esse período pós-faculdade aí? Nossa, é legal essa pergunta porque é um grande momento, né, de incerteza para a gente, para onde correr, como buscar a primeira oportunidade. Bom, pessoal, a enfermagem, por ser uma área de prática, muitas vezes vocês vão ver que os concursos, eles pedem, viu? Eles pedem, por exemplo, 6 meses de prática, pede estágio, pede, por exemplo, especialização ou residência, dependendo do hospital que você vai entrar, tá? Ah, mas como é que eu vou ter 6 meses de prática se eu estou saindo do hospital, se eu estou saindo da faculdade agora, por exemplo? Então, realmente, esse é um momento que muitas pessoas encontram dificuldade para onde caminhar, né? Mas, pessoal, se você, por exemplo, você tem que ver se você já quer ingressar
na assistência, você é só apaixonada pela assistência, quer ingressar logo na assistência, então eu vou escolher uma área. Então eu quero estudar neonatal, eu quero trabalhar com essas crianças. De repente, eu aconselho se aprofundar um pouquinho, buscar estudar, fazer uma especialização, se possível, tá? E junto a isso, caminha buscando uma oportunidade dentro da área, tá? Porque daí, caminhando essas duas coisas juntas, vai ser bem mais fácil, beleza? Já vai ser meio caminho andado, exatamente porque a gente tem a questão da prática, tá? Vocês podem escolher estudar, então, um pouquinho mais antes de entrar na assistência, ou até mesmo podem escolher já ir para a prática direto. Sempre vão pedir especialização, residência? Nem sempre, tá? Eu digo que assim, pelo menos uns 50%, mas agora, na época da pandemia, a gente teve grandes oportunidades, pessoal, de entrar, inclusive, em hospitais muito bons, hospitais renomados, e, de repente, você tinha grande dificuldade de entrar, nossa, aceitaram, assim, tranquilamente, até mesmo sem grande prática, sem especialização. Então, é muito também de momento o mercado. Claro que a pandemia ela facilitou, ela precisou dessas vagas, né? Mas sempre há, tá? Eu quero deixar claro para vocês que sempre há vaga, sempre há mercado, mas é preciso sim buscar o conhecimento. Que bacana, Vanessa, bem esclarecedor. Nós estamos aí caminhando para o final da live. Uma pena, né? Uma Nossa, é delícia. gostoso, Nossa, eu quantas adoro. dúvidas, perguntas super pertinentes aí da área, muito bacana, né? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? A Naila está perguntando como é o salário. Ótimo, Naila, ótimo. Boa. Boa. Até porque essa pergunta tem a ver com o tal do estigma lá, né? Que a gente falou no Sim. começo. Realmente é uma história para boi dormir. Não se deve pensar que a enfermagem de repente, uma profissão mais subalterna, uma profissão mais... uma profissão submissa em momento algum, uma profissão que é a sombra de outra, a sombra de medicina, jamais, pessoal. Isso não tem nada a ver, certo? Como eu falei, são profissões completamente diferentes. E aí, por você ter o seu corpo de conhecimento, a ciência da enfermagem, que é uma ciência, você tem, claro, o seu salário de acordo ali com o seu corpo de conhecimento. Bom, para quem vai para assistência, eu vou falar valores, aí vou jogar valores, tá? Mais ou menos. Então, para quem vai para assistência dentro de São Paulo, tá? Que é muito diferente, pessoal, o valor de São Paulo com o valor dos outros estados, tá? Infelizmente ainda é. Por exemplo, no Nordeste, a gente tem valores muito baixos de salários. Então, aqui em São Paulo, você pode ingressar aí com um salário de 5 mil, a depender do hospital. De Nossa, 4 a 5 salário mil. inicial de recém-formado, Vanessa? Inicial. De 4,5, de 4 a 5 mil, dependendo do hospital, tá? Por exemplo, no Instituto do Coração, é esse o valor que você entra ganhando logo mesmo no início. Lá, nós não temos progressão de carreira. Então, por exemplo, ainda que eu me forme, ainda que eu faça especialização, que eu faça muitos cursos, que eu faça mestrado, doutorado, eu vou continuar dentro da assistência, a menos que eu seja convidada para gerência, né? Pela minha chefia imediata, enfim. Mas há muitos hospitais que têm progressão de carreira. Então, você começou lá dentro da assistência, né, trabalhando diretamente com o seu paciente, com a sua equipe de enfermagem, e, de repente, você pode entrar para a área da educação continuada do hospital. O que é isso? É você cuidar sempre, como é que eu posso falar? De trazer a novidade, de manter os seus funcionários sempre informados, sempre com conhecimento atualizado. Então, o hospital tem que garantir cursos para os funcionários. Então, você vai para essa área de ensino, né? Você pode também evoluir aí no seu salário, porque é o quê? Algo mais administrativo, algo de ensino. Se você vai para um cargo de gerência, a gente já começa a falar até de salários bem mais altos aí, 7, 8, até mesmo 10 mil. Isso facilmente, tá? Agora, por exemplo, se você vai trabalhar... Tem gente que trabalha em 2 empregos, né? Eu acho muito cansativo, pessoal, já é legal até comentar isso, dentro da área de enfermagem, porque é uma profissão que você precisa se dedicar bastante, tá? Uma profissão
que por mais que você faça meio período, vai, das 7 às 13, é facinho fazer isso? Não é facinho das 7 às 13, tá? Porque é muito intenso, são 6 horas muito intensas. Então, assim, exige bastante do profissional, tá? Se você pode ir para a área do ensino, por exemplo, graduação. Se você vai ser um professor de universidade, né? Se você escolher uma carreira pública, aí você pode ganhar um salário de pelo menos, no mínimo, de 10 mil para mais, por exemplo. E dependendo, claro, da faculdade. Pode ser menos? Pode. Do hospital, pode ser menos? Pode, pessoal. Mas eu quero colocar esses valores, sim, para vocês, e eu não estou jogando lá em cima, juro que não, tá? É real, é uma realidade. Exatamente para tirar esse estigma de que enfermagem, né, tem aquele salário X fechado e pronto, é aquilo. Não, você tem muitas possibilidades. Eu, por exemplo, trabalho na assistência e trabalho com a questão da consultoria, né? Então, na assistência um valor X, na consultoria já consigo complementar a minha renda, já fica uma coisa mais legal. Eu também gosto de dar aulas, então muitas vezes eu vou dar aula fora, também complemento a renda. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente pode iniciar sim a carreira ganhando um salário bacana aí de uns 5 mil e daí para mais, tá bom? E é bacana, né, Vanessa, que você consegue ampliar, como você, né, atende, vai para consultoria, e como você bem falou, tem muitas, na profissão de enfermagem, a gente pegar 2 períodos e fica muito cansativo também. Eu acho muito cansativo. Acho que se você tem uma intenção ali rápida, né, comprar uma casa, não sei, um carro, que você queira algo assim, juntar bastante grana rápido, ok. Por um tempo curto, não mais do que 6 meses, porque eu acho realmente perigoso para você e por... Sim, com certeza. Olha, bom, o pessoal nem sentiu o tempo passar, foi tão rápido. Live boa é assim mesmo. Nossa, gente, muito bom. Muitas perguntas pertinentes, né, Vanessa? Boas perguntas. Muito bacana. Nossa, pessoal, fera aí, muito bacana. Fiquei muito feliz em participar, em conhecê-la também. O Enzo já conhecia, né, Enzo? Muito bacana. Viu? Olha, acho que podemos aí finalizar, o pessoal... não temos perguntas por enquanto, mas caso haja, a gente vai, né, ter outras oportunidades, outros momentos aí para poder dar continuidade a esse ciclo. Não é, Vanessa? Se você precisar também, eu deixo meu contato à disposição sem problema nenhum. Bacana. Quero agradecer, para a gente finalizar, eu quero agradecer imensamente, eu adorei, foi uma troca muito bacana de experiência, eu já tinha gostado da primeira oportunidade, o professor Enzo me chamou novamente, foi muito legal. Obrigado. E a interação com vocês foi incrível. Eu espero que, assim, mesmo que vocês, né, estejam apenas conhecendo, não se decidam por fazer enfermagem, vocês tenham conhecido um pouquinho mais e também visto mais do valor, né, mais do que é essa profissão, e aí poder compartilhar isso também com o resto do pessoal. Bom, agradeço. Boa noite para vocês. Ô, Vanessa, oi. Eu queria agradecer em nome do Singular, mas também agradecer em nome, como sendo um cidadão, porque nesses momentos difíceis eram vocês que estavam na frente, né? Então agradeço você e todos os enfermeiros do nosso país que estavam lá na frente. Então, muito obrigado. Obrigado. E quero que vocês sejam... Nós reconhecemos o trabalho de vocês. Parabéns e muito obrigado. Que bacana, é tão gostoso ouvir isso, porque realmente foram tempos muito difíceis, né, de certeza, de medo, mas a gente está superando tudo isso e muito obrigada pelo reconhecimento, você não sabe como isso é importante. Muito obrigado, reconhecido. Beijo a todos vocês. Obrigada, gente, boa noite. Obrigado. Um convite a participar das próximas aí das palestras de orientação profissional ao longo da semana. Boa noite. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, Vanessa. Tchau.